Graças a paz, igreja. Amém. Na verdade, deixa eu falar algo para vocês. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito a verdade, as coisas espirituais. Eu sou muito sério em relação a isso. Quem me conhece sabe, eu já falei aqui algumas vezes. E quando eu resolvi trazer esse estudo para cá, foi porque eu participei de um congresso da Lagoinha que teve lá o mês retrasado. Foi abril. Eu tinha marcado uma viagem com a Jane para Minas e aí resolvemos então participar desse congresso. Na verdade, lá houve um congresso chamado Dons Redentivos. Eu peguei só a base deles e trouxe para cá, porque a realidade do Diante do Trono da Lagoinha é um, a realidade do Parque América é outro. O Diante do Trono hoje eles trabalham baseados Efésios capítulo 4 versículo 11. Eles trabalham, eles atuam em cima de Efésios capítulo 4, que fala sobre os 5 ministérios. Eles já trabalham isso. Então foi feito um congresso lá só de Romanos capítulo 12, que fala sobre os dons redentivos. O que é o dom redentivo? É um dom que a Bíblia está dizendo que você tem isso. Não, irmãos, são homens que são mestres, que foram chamados como mestres de Deus, que eles sentam, eles estudam a palavra, eles estudam comportamentos, e eles desenvolveram essa ferramenta. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra, não tem problema, amém, é por isso que essa palavra, ela vem para nos confrontar, sabe por quê? Porque desde o princípio, o que o Senhor quer nos conduzir é na unidade, e para andar unido, você vai ter que andar com diferentes opiniões, e você vai ter que aceitar a opinião das pessoas. Você vai ter que sentar numa mesa e um vai gostar de bolacha doce, outro vai gostar de bolacha salgada, o outro vai gostar de cuscuz de manhã. Uns gostam de cuscuz com manteiga e açúcar, outros gostam de cuscuz sem manteiga e sem açúcar. E nós temos que aprender a andar assim, porque uma pessoa, quando ela atinge uma maturidade espiritual, ela aprende a andar com todos os tipos de pessoas, de gêneros, todos os tipos de comportamentos, todos os tipos de personalidades. Pessoas que são um pouco mais, que falam um pouco mais alto, como eu. Outras pessoas que falam um pouco mais manso, como o pastor Edivaldo. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. E quando você muitas vezes questiona, ou você vai contra uma forma de uma pessoa a conduzir algumas coisas, às vezes você não entende essa unidade. Cada líder tem uma maneira de se comportar. E eu tenho certeza que, primeiro, quem deu esse estudo na Lagoinha foi o pastor Gustavo, que hoje ele é um mestre na palavra. E esse estudo, na verdade, ele nem é da Lagoinha. Ele é de um pastor chamado Paulo, que é Paulo, é isso? Paul, em inglês Paul, mas em português Paulo. É um pastor dos Estados Unidos que ele trabalha há muito tempo também como mestre na palavra. Deus já levantou ele como mestre e ele desenvolveu isso para que facilitasse a igreja a caminhar um pouco mais, vamos dizer assim, na unidade, entendendo um ao outro. Então você não vai pegar na Bíblia e vai achar assim, deixa eu ver aonde Jesus está dizendo aqui, deixa eu ver que os dons redentivos. Não tem mesmo, porque esse redentivo não é uma palavra brasileira, é uma palavra americana, que se você procurar o que significa redentivo no inglês, ela tem uma tradução que significa exatamente dons redentivos, dons de personalidades, é uma personalidade, é uma motivação. E isso no americano. Se você puxar o redentivo no brasileiro, não existe. E redentivo é uma coisa, redentor é outra coisa. Redentor, quem é o nosso redentor? Ele é o nosso libertador, amém? Então redentor é o nosso libertador, é libertador. Redentor significa libertador, e Cristo é o nosso libertador. Redentivo não é redentor. Se a gente quiser associar dons redentivos com redentor, que é Deus, Cristo, não vai bater, porque não é a mesma palavra. São coisas diferentes. Então nós temos que entender, abrir a nossa mente para entender aquilo que Deus está trazendo para o nosso coração, o nosso espírito. Amém? Então, quando eu disse dons redentivos, pronto, aí o Senhor essa semana me deu algo. Ele falou assim, olha, trabalha isso aqui, ó. Dons de redenção. O que é redenção no português no Brasil? Depois você procura lá.
é capacitação. Capacitação, auxílio. Redenção significa auxílio ou capacitação. E por último, salvação. Resgate. Então vamos lá, vamos. Deus, ele é Espírito, importa que os que adoram, adorem em. Nós estamos numa sala, irmãos, não de um estudo físico, um estudo secular. Nós estamos numa sala, ou nós estamos numa igreja, num local, num recinto onde nós estamos tratando de coisas espirituais. Todos concordam, amém? Então se é espiritual, eu não posso levar as coisas no natural, eu tenho que levar para o espiritual. Então vamos lá. Se redenção é capacitação, é auxílio, então dons de auxílio, dons de capacitação, amém ou não? Quando o Senhor te capacita, Ele te capacita para o quê? Para servir o corpo de Cristo. Nós não estamos falando de unidade? Estamos ou não estamos? Nós não falamos desde o início lá, que o Senhor Ele fez, vamos voltar lá, Efésios capítulo 4, a gente rapidamente vai dar uma pincelada, porque nós vamos falar de 2 dons hoje. O que quer dizer Efésios capítulo 4? Vamos lá. O que está escrito aí, pastor Francisco? Essa parte que o senhor acabou de dizer. A unidade da fé. Para ler o versículo. Começa assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar o quê? Diga, a unidade. A unidade, esse é o propósito. Então, dons de redenção, dons de capacitação. Diga assim: dons de capacitação. Deus te capacita para quê? Para você servir. Deus te capacita para você servir. Então eu tenho que entender que aquilo que Deus me dá não é para mim, aquilo que Deus dá para o apóstolo não é para ele, aquilo que Deus dá para o pastor também não é para ele. Quando você é levantado a um pastor, você é levantado para servir a igreja. É uma capacitação que vem do Senhor para servir a igreja. Não é para a gente simplesmente subir no púlpito e ter a oportunidade de pregar, não, mas é para servir o corpo de Cristo. Senhor, se o Senhor te levanta como um profeta na igreja, como um ministério, é para que você esteja a serviço do reino de Deus. Para quem? Para o corpo, para edificar o corpo. E isso tem que ficar muito claro para nós nesse estudo de dons redentivos, ou os dons de redenção, que todo e qualquer dom que Deus nos dá, seja ele um dom que Deus nos deu de tocar um instrumento, de tocar de saber cantar, ter uma voz talvez adequada, ou saber entrar e sair nos tons, isso Deus te deu para servir a igreja. A Verônica hoje de manhã ministrou o louvor. Por que o Senhor a levantou nesse lugar? Para servir quem? A igreja. Foi para esse o propósito. Então isso tem que ficar muito claro para nós, que os dons de redenção são dons de capacitação, dons que você vai servir um ao outro. E aí, se você for analisar, nós falamos o domingo passado sobre o profeta. Porque o profeta, ele tem algumas características. Não é uma coisa assim concreta, dizendo assim, não, é assim que um profeta age, acabou. Não, nós estamos dando alguns indícios para que você que tenha esses indícios possa de repente refletir e falar: poxa, será que Deus não tem isso na minha vida? Será que Deus não está querendo me levar para um caminho, por exemplo, como um profeta? Será que eu não preciso me aperfeiçoar nesse dom que talvez é uma característica que em mim, que me faz entender que Deus quer que eu me mova no profético, no dom de ser profeta? Será que não é para te ajudar, para te auxiliar a caminhar nisso? Quem está entendendo, diga amém. Então eu coloquei aqui, significado: auxílio e proteção que nos livra de uma situação difícil. Então é para isso.
Pastor, eu sou um servo. Para que você é um servo? Por que o Senhor te levantou como um servo? Para você servir as pessoas, para te auxiliar a servir as pessoas, o corpo de Cristo, para te capacitar a ser servo. Porque já pensou um coração de servo? Tem que ser um coração, irmão, olha, não é brincadeira não. Você servir pessoas que talvez vão ser ingrato com você lá na frente. Você tem que ter um coração. E essa capacitação tem que vir de quem? Dos céus, do Senhor, de Deus. Porque se Deus não me der um coração de servo, eu não consigo servir com alegria. Porque ele diz, até aquele que serve tem que servir como? Bem servido. Então essa capacitação tem que vir do Senhor para nós. Seja servo, seja encorajador, seja mestre, seja profeta. Esses dons que Deus nos deu, se não vier do Senhor, é por isso que tem que ficar muito claro qual que é o meu dom, qual que é o meu ministério, qual que é o meu chamado. O Senhor me quer em qual posição no corpo de Cristo? Tem que ficar claro. E você tem que identificar isso. Por quê? Porque senão você atrapalha muitas vezes o corpo a andar. Porque se a mão quiser ser pé, ela não vai ter a mesma estrutura de um pé. Pega um pé e tenta pôr na mão para você ver. Tenta arrancar o pé e pôr na mão. Vai ficar estranho. Por quê? Porque pé, mão é mão. Então o que o Senhor quer dizer para nós nesses dias? Vamos caminhar dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se é um dom X, ande naquele dom, ainda que para você talvez seja um dom que você acha que é menor e não é menor. Nós já ouvimos aqui nos domingos passados que não existe dom maior e dom menor. Existem dons e Deus deu para cada um conforme Ele quis, para nos capacitar para que a igreja caminhe na unidade. E isso faça o que? A igreja a crescer. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o mestre. Romanos capítulo 12 diz assim, versículo 3: porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Aqui, irmãos, já é claro, ele está dizendo, e assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros terão a mesma operação. Isso é claro para nós, amém? Fica claro para você isso? Versículo 5: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Mais uma vez aqui, é claro que somos um corpo, mas cada um tem um posicionamento. Versículo 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado. Então existe uma graça sobre nós, e essa graça ela tem que vir do Senhor. Não tem como vir de outra situação, tem que vir do Senhor para nós, amém? E ele diz assim, e essa graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé. Então vai ter profeta que vai ter uma fé diferente de outro profeta, é a medida da fé. Não é isso, apóstolo, que nós falamos? Então, tem profetas que vão caminhar em um nível espiritual de fé. Outros vão caminhar em um outro nível espiritual de fé, segundo a medida de cada um, de fé. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender isso. Eu acredito que esse tempo que nós vamos passar na EBD aqui, é um tempo para que nós possamos, além de Romanos capítulo 12, que fala sobre os dons redentivos, os dons de redenção, eu acredito que o que o Senhor quer trazer mais claro para mim e para você, além da gente andar naquilo que Deus tem para nós, é andar na unidade. Isso tem que ficar claro para nós. Porque quando o irmão ele vem criticar um outro irmão que tem uma atitude, que é uma atitude que ele não concorda, de duas uma: ou ele está fora do posicionamento, querendo fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer, ou o irmão não entendeu o chamado que Deus tem na vida do outro irmão. E é tão interessante que nessa manhã eu estava orando um pouquinho ali, meditando na palavra, antes de começar o culto aqui, e o Senhor me fez a ver
alguns mestres que nós temos aqui dentro do Parque América, como eles são parecidos um com o outro. E como eles caminham diferente de mim, que sou, por exemplo, um encorajador. Somos totalmente diferentes. Mas que privilégio poder caminhar todos no mesmo objetivo, que é Cristo. O mesmo alvo, que é Cristo. Amém? Agora, difícil é você entender a posição de cada um. Isso é o problema. E é o que nós temos que trabalhar. E o mestre, aqui ele diz assim, versículo 7, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao... Então aqui eu já entendo uma coisa, o mestre, ele vai ser muito mais dedicado à leitura do que os outros. É de um mestre. Um mestre, quando ele sobe no púlpito para ministrar uma palavra, ele vai te incentivar a sempre ler mais, estudar mais. É ou não é? Você senta com o pastor Rodrigo, ele sempre vai te impulsionar ou te motivar ao quê? Estudar. O Paulo de vez em quando vai lá na oficina para a gente tomar uma água lá geladinha lá no filtro, e às vezes a gente conversando, ele sempre fala, de manhã eu separei um tempo para ler a Bíblia, e eu estava lendo uma referência da palavra tal, e eu li uma vez um livro do irmão tal. É só referência, é leitura, é do mestre. Aí eu, por exemplo, que sou mais bagunceiro, gosto de culto mais bagunçado, né, tal, aí eu vou virar e falar, Paulo, esse negócio de leitura aí, para com isso. Não, irmãos. Sabe por que Deus levantou o Paulo, o pastor Rodrigo e outros mestres que estão aqui dentro? Sabe por que Deus levantou? Para me dosar, para me aperfeiçoar em algumas coisas, para que o dom que Deus derramou sobre eles, ou o ministério que Deus derramou sobre eles, ele venha dosar com o meu. E eu, muitas vezes, vou ter que chegar neles e falar, faz isso, faz aquilo, olha, eu fiz isso hoje, eu fiz aquilo. E nós vamos dosando um ao outro, e isso o corpo vai crescendo. Por quê? Porque quando nós vamos recebendo de tudo um pouquinho ali, da parte do Senhor, nós vamos conseguindo crescer e amadurecer da forma correta. Uma criança, se você der para uma criança, quando ela começa a nascer, os estudiosos, os médicos falam que não tem alimento maior do que o leite maternal. Por quê? Porque tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Ele não precisa de maçãzinha, não precisa de beterraba, ele não precisa de laranja. No leite materno tem tudo isso lá. Todas as vitaminas que isso aí tem, está lá. Por isso que a mãe da criança não pode viver uma vida desregrada. Por quê? Porque quando ela come de tudo sem ter essa moderação, ela passa a dar um leite para uma criança talvez que não é tão bom. Por isso que nós que estamos aqui, nós que vamos sair daqui para pregar o Evangelho, você que gosta de pregar o Evangelho, coma daquilo que realmente vai dar alimento para as pessoas que vão produzir fruto. Amém? Então nós temos que comer daquilo que é bom, para que quando a gente for dar para as pessoas aquilo que a gente tem recebido do Senhor, elas também possam crescer de uma maturidade, crescer com substância. E por isso que muitas vezes nós precisamos de um pouquinho de cada um, para que nós possamos crescer como? Nutrido. Uma igreja que tem, por exemplo, um presidente que ele é um profeta, a igreja tem um mover profético. Pode ver, a noite profética, o dia profético, o mês profético, porque é tudo profético. Uma igreja que tem, por exemplo, um evangelista, negão, tudo é evangelizar. Evangeliza na rua, é na esquina, é no ônibus. Tem gente entrando, irmão, Jesus morreu por você. Fala, não, irmão, já converti tem 10 anos. Então tá bom, pode entrar. Ele não quer saber, ele quer evangelizar, ele quer pregar, ele quer falar de Jesus. Só que imagine você pegando todas essas pessoas com esses dons diferentes no mesmo lugar. Você vai ter de tudo. Você vai ter um momento profético, glória a Deus e tal, e vamos que vamos. Jesus está dizendo para
para mim que há anjos em todo lugar. Aí o mestre já olha e fala: ei, calma, vamos devagar, gente, vamos para a palavra. Olha, calma aí. Aí vem o encorajador e fala: não, gente, vamos embora que o negócio está ficando bom, o culto agora começou a pegar. Aí o evangelista chega, né? O evangelista fala: olha, e aproveitando é o seguinte, galera, todo mundo da rua aí, ó, vem para cá que hoje Jesus vai curar, libertar, restaurar. Ou seja, você tem tudo um pouquinho. Daqui a pouco, irmão, Deus começa a operar coisas grandes. Por quê? Porque ajusta a operação do corpo. Amém? E ele diz mais aqui: o que exorta no versículo 8? Use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, existe algumas regras aqui. Aquele que exercita de misericórdia, faça com alegria. Ele já está dizendo. Aquele que é doador, faça com liberalidade. Aquele que for para exortar, encorajar, que faça isso perfeito. Ele diz assim, ó: se é para exortar, que exorte, que faça com fervor. Então existe essa característica, ela tem que ficar claro para nós. Isso tem que estar em nós. E aqui nós vamos falar sobre o mestre, que ele diz aqui, ó, o que se é ensinar, que haja dedicação no ensino. E nós temos que compreender também os mestres da igreja, e eles precisam também compreender os outros irmãos que têm os dons diferentes um do outro. Amém? Uma referência bíblica que tem aqui sobre um mestre. Vamos para lá? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por uma ordem, a narração do que, igreja? A narração do que? Dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram aos mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrever-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estão informado. Olha aqui um mestre. Olha, eu fiz um estudo minucioso. Eu tive que analisar todos os fatos. Está aqui, irmão. Eu estou falando alguma coisa errada, igreja? Está aqui. Então, um mestre, ele sempre vai analisar os fatos, ele sempre vai percorrer, ele vai na história, ele vai lá atrás para saber da origem, o porquê aconteceu isso, o porquê aconteceu aquilo. Ele sempre vai no profundo das escrituras, ele passa horas e horas lendo a palavra. Não estou dizendo que os outros não lêem a palavra, não é isso. O que eu quero dizer é que é uma característica para um mestre. O mestre, ele se dedica muito à leitura, à leitura, a ensinamentos, a alguns fundamentos. Ele se dedica muito à história, da onde, olha, você lembra daquele irmão, qual irmão? Paulo, qual Paulo? Ah, o irmão de Tiago, do João. Ah, sei, aquele que morava em tal lugar. Ele quer ter certeza daquilo que ele está falando, para ele não achar que está falando de uma outra pessoa, porque quando ele fala de uma coisa que ele não entende, ou quando ele falou de alguma coisa que ele achou que fosse e não foi, aquilo frustra ele. Por quê? Porque ele gosta tudo certinho, explicadinho, detalhista. Olha o que diz aí:
Aí uma característica, precisa validar a verdade por si mesmo. Isso está no centro de quem ele é. Procura um mestre aí. Procure. Irmão Paulo não estava domingo passado, né, irmão Paulo? De manhã, né? Eu ando pouco com você, tá? Mas pergunta para tua esposa aí se um pouco de tudo que eu vou falar aqui não tem você. Pode perguntar para ela aí. Tem, irmãos? É característica, a gente consegue ver isso dentro da igreja nas pessoas. Quem concorda um pouquinho do que eu estou falando que o irmão Paulo tem isso aqui? Quem conhece o irmão Paulo? Tem ou não tem, pastor Francisco? Vai querer mudar o homem assim? Deus deu para ele isso. É dele. Tem dia que ele senta lá na oficina e fala, irmão, concordei não com isso aqui, ó. Eu e ele, a gente tem uma vida aberta, irmão. Eu converso com ele, eu tenho amizade. Não é porque nós pensamos diferente que nós temos que ser rival, não. Ele vira para mim e fala, ó, isso aqui, ó, você falou aquele dia lá aquela frase, eu não entendi muito bem não concordei muito bem não. Eu vou explicar. De repente ele ainda vai continuar na tese dele, porque ele tem a ideia dele, está formada ali, é dele. E isso é bom, porque traz muitas vezes a gente que está fora de algumas coisas para um lugar certo. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui que de repente não é aquilo, e aí o mestre ele vem para falar, olha, está errado, porque a Bíblia não diz isso. É ou não é? É ou não é? O nosso apóstolo, eu creio que ele tem os ministérios. Ele toca em todos. Quem aqui já pregou que falou alguma coisa que o pastor disse depois não chegou e falou, vem cá. Quem aqui nunca aconteceu isso? Levanta a mão. Levanta a mão se você tiver coragem. Por quê? Ah, o pastor disse, não, irmãos, é mestre. Ele tem a preocupação do quê? De estar ali. Não é que os outros não têm, irmão, por favor entenda. É uma característica do mestre. É ler direitinho. Às vezes até a vírgula. Eu estou falando, porque às vezes eu estou pregando o pastor de seu aqui. Ele fala, ó, não é essa palavra não. E você vai ler, você colocou um S a mais ou um M no final. E não é, mas é o mestre, ele é assim. Amém? Então, quando você for ministrar aqui, sempre vai ter um mestre, vai ter dois mestres. Isso é bom, irmão. Isso é bom. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Então, você talvez que é mestre, você tem essas características. Poxa, pastor, às vezes eu fico pensando, eu sou uma minhoca. Não, irmão, ou você é um mestre ou um profeta. Minhoca não, a Bíblia não fala. Então, ministério de minhoca não tem, não existe. É, irmão. Então, se coloque naquilo que Deus tem para você nessa manhã. Deus tem coisas grandes para nós. E eu creio que Ele está trazendo tudo isso para nos amadurecer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma promessa, Ele tem pressa nisso. Nós precisamos crescer em algumas coisas, porque nós precisamos nos mover de uma forma profunda dentro desse lugar, porque Deus vai mandar pessoas aqui, irmão, que vai precisar do mestre para sentar, para ensinar, vai precisar do encorajador para dizer, vamos lá, vai dar certo, vai precisar do servo para servir, vai precisar do profeta para dizer, olha, eu estou vendo um rio aqui, e ele manda lá, e vai precisar de todo mundo aqui dentro, trabalhando no seu lugar, para que a obra de Deus venha crescer e nós possamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós, para esse ministério, para a tua casa, para a tua família. Amém, igreja? Amém? Então eu quero que você entenda nessa manhã que na verdade você precisa sair daqui com o coração fervendo por dentro, em querer ser melhor do que você já é, para que você chegue na estatura de varão perfeito, para que você ande no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e que você flua em Deus, amém? É para isso, irmãos, não é para você simplesmente receber, se inchar, comer, ficar sentado e cair da cadeira, quebrar. Não, irmão, é para que Deus possa te usar profundamente. Amém? Então o mestre é esse aí. Lucas era um mestre. Ele fazia tudo ali, ó, certinho, narrava tudo bonitinho, da maneira que foi. Ele diz aqui assim, ó, tendo pois no primeiro versículo muitos
empreendido por ordem na narração, até a ordem de como ele vai narrar. O que mais? Narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrever-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, até a maneira dele falar, excelentíssimo. Irmão, até pouco tempo atrás, se eu fosse falar isso aqui, eu ia falar umas 10 vezes, eu ficava em casa treinando, excelentíssimo Teófilo. Porque, irmão, o mestre, ele tem essa habilidade, ele tem essa facilidade. Existe uma unção que vem da parte do Senhor, muitas vezes, para a nossa vida. Quando você agarra isso, quando você tem isso, irmão, em você, isso flui em você. Eu estava falando com o Glauter hoje de manhã, e ele falou, poxa, pastor, como é que um encorajador, ele é encorajado por quem, se ele é um encorajador? Ele se auto-encoraja? Eu falei, olha, na verdade é uma unção que vem de Deus sobre a vida dele de encorajar. E automaticamente o que ele recebe para encorajar, ele é encorajado. Então não adianta você querer fazer um curso de encorajamento. Não existe. Um curso não. Você entende, igreja? Então isso é algo que vem divino. Nós estamos falando de coisas espirituais. E o que eu quero que você entenda é que quando a gente estiver falando desses textos, são coisas espirituais. Não queira fazer um paralelo com as coisas físicas, que a maioria das vezes não vai dar certo. Porque para Deus 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 pode ser 4. Por quê? Porque um útero ou um ventre estéril para Deus é mãe de filho. A medicina diz que não pode ter filho, mas o Senhor fala que pode. Então as coisas espirituais muitas vezes não batem nas coisas terrenas. E nós temos que caminhar assim. Nós muitas vezes nos questionamos demais e esquecemos de viver aquilo que Deus tem para nós. Ai, como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer aquilo? Irmão, como Deus vai fazer, eu não sei. Mas uma coisa é fato, eu sei que Deus vai fazer. Eu vou caminhar para que Deus possa fazer. Amém? Deus tem um grande avivamento, Deus tem um grande... Tem sim, claro que tem. Eu creio nisso. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei como exatamente Deus vai fazer, mas uma coisa eu faço. Eu me coloco na brecha, naquilo que Deus me chamou, para que de alguma forma, dentro desse corpo aqui, ó, eu possa ser um canal e uma ferramenta para juntar isso. E dessa ferramenta aqui, eu possa entrar dentro de uma caixa de ferramenta, que é cada um de vocês aqui, e que nós possamos ser uma caixa de ferramenta para que Deus possa usar e consertar e arrumar e trabalhar e fazer isso na vida das pessoas que forem entrar nesse lugar de alguma forma, não sei como, mas nós somos ferramentas. Amém? E Deus tremendo demais, oh meu Deus. Eu mexo com carro. Se eu for arrumar uma peça de um carro, o apóstolo, e eu for tentar apertar uma porca com um alicate, eu vou apertar. Agora vai ser eficiente? Por que não? Porque a ferramenta não é adequada? Tá, mas existe algo um pouquinho mais profundo. Por que não vai dar certo? Oi? Olha lá, é isso aí. O torque certo, a pressão certa, ou seja, o meu alicate não vai dar o torque perfeito que a porca precisa. Porque se eu apertar com uma chave, com um alicate, ele vai apertar. Só que o torque não dando certo, você andando, o que pode acontecer? Então vamos lá para as coisas espirituais. Se você estiver no posicionamento onde Deus te quer, o torque vai ser certinho. Perfeito. O encorajador no lugar de encorajador, o mestre no lugar de mestre. Embora, irmãos, o que o Fabiano falou aqui, esse questionário não é para dizer o dom que você tem, é para dar um indício, um rumo, um norte para você. Então, você pode ter um pouquinho de cada, mas vai ter um que vai predominar sobre a tua vida. Esse é o que você deveria se dedicar mais, esse é o que você deveria fluir mais, esse é o que você deveria, sabe, se doar mais, para que Deus possa fazer de você um torque perfeito. Amém? Glória a Deus.
Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não sei como é que tá, então é melhor deixar. Vamos lá. No culto do Massal aqui, tem gente que ficou lá no fundo cozinhando? Ficou ou não? Sim. Saiu aqui na foto? Não. Saiu ou não? Não. Irmãos, esses irmãos que estão servindo, se eles não entender que eles vão ser o que menos vão sair na foto, mas o que Deus chamou é para eles sair menos na foto, mas para servir, pode ter certeza, eles não vão ficar tristes, não vão ficar chateados se não mencionar eles, porque um coração de servo, quem que registra esse coração dentro dele, não são os homens, então quando você não elogia ele, quando você não quer, né, trazer ele em público, em evidência, sabe o que acontece? Ele entende que na verdade, quem deu aquilo para ele foi quem? O Senhor. Então, quem tem que recompensar isso para ele? É o Senhor. Então um servo mesmo, aquele que tem esse dom de servo, de servir, ele vai entender que é o que menos vai sair na foto, mas ele tem uma posição e uma responsabilidade tão fundamental quanto aquele que está aqui cantando, louvando, ministrando ou pregando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza, pastor Samuel talvez possa me ajudar nisso, eu tenho certeza que o Massal, ele saiu daqui e ele foi bem recepcionado nesse lugar. Foi ou não foi, pastor? Sabe por quê? Não foi porque o pastor Samuel estava aqui ou porque o pastor Disseu, é porque tinha pessoas aqui. Existia pessoas que estavam aqui e disse: pastor Samuel, conta comigo. Se tiver que lavar lá dentro, eu lavo. Se tiver que lavar o banheiro, eu lavo. Se tiver que servir, se tiver que cortar o bolo, se tiver que cozinhar. Existem pessoas para isso. Sabe por que foi perfeito? Sabe por que conseguimos atingir o que nós desejávamos? Porque você quis servir, porque você quis fazer, porque os servos estavam ali, os misericordiosos também, enfim, para que o corpo venha crescer, as coisas venham acontecer, todos nós temos que caminhar nessa visão, amém ou não? Aquele que dá, a Bíblia fala, eu não vou entrar nisso porque é o Fabiano que vai falar, mas aquele que dá, o doador, aquele que doa, se ele fizer para as pessoas pensando no retorno, não é de coração, irmãos. Então ele não vai conseguir êxito nas questões espirituais e nem ao coração de Deus. Por quê? Porque ele tem que fazer voluntariamente. A Bíblia está dizendo, ó, voluntariamente, liberadamente, é dar mesmo, é dar com o coração. Toma. Adianta você dar algo para alguém e depois ficar, ai meu Deus, me arrependi, não era para ter dado, era melhor não ter dado mesmo. Por quê? Porque aquele que faz com liberalidade, faz mesmo. Dá licença um pouquinho. É que você está falando de servo e dos irmãos que estão nos bastidores, né? Eu recebi um vídeo, o pessoal não vai ver, mas enquanto a gente estava aqui no evento, eles estavam trabalhando. Quem está aqui na frente vai ver, ó. Eles fazendo festa. Servir ao Senhor com alegria. Parabéns, servos. Amém. Glória a Deus. Aplauda, irmãos. É para o Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aí aqui havia uma festa, só que eles faziam uma outra festa lá, porque eles não podiam estar aqui. Só que a alegria deles em saber que quando acabasse aqui, ou quando os irmãos estavam aqui, eles podiam fazer o melhor, servir a Deus. Servindo os irmãos é algo radiante. Então um servo, quando ele serve, ele sabe que
aquele que faz aos pequeninos, assim fazem a mim. Então, irmãos, vai servir, serve. É isso. O mestre tem essa característica que nós, igreja, precisamos entender. Às vezes você não entende um mestre, você critica. Por quê? Porque você não é um mestre. Mas é necessário, é importantíssimo. Os mestres, ele ama o conhecimento. Ama ou não ama, irmã? O Paulo gosta de conhecimento ou não gosta? Hã? Vamos lá para não ficar só nas minhas palavras. Como é que é? Calma aí, peraí, vamos lá, fala aí. Quando eu estou lendo que passa uma vírgula, ele fala, opa, passou uma aqui, é diferente. Vocês estão entendendo ou não? Opa, peraí, tem uma vírgula aí, muda todo o sentido, porque o paradoxo, não sei do que, irmão. Um acento, é o mestre, aquele que veio para arrochar, como diz o nordestino, colocar no lugar algumas coisas que talvez você não põe. Vocês entendem ou não? E o mestre, né, eu estava falando semana passada, e o mestre é assim. Eu falei, né, se houve uma batida de carro na esquina, qual que é a postura de um mestre diante de uma situação? Irmão, pode olhar, é toda a situação, seja de uma festa, seja de um acidente de carro. Vamos numa festa, vamos para uma festa, que é tudo fresquinho, irmão, não penso nada disso. Eu falo, Espírito Santo, vai dando, porque eu sei que quando vem do Senhor, o povo entende, amém? E aí vamos lá para uma festa, aí você está numa festa, aí você chega lá na festa. O mestre normalmente ele fica olhando. Rapaz, penduraram esses balões lá em cima, será que tem estrutura para segurar esses balões? Porque essa viga aí, ela tem que ter no mínimo 18 centímetros, tem que ter uns 3 sacos de cimento, uns 5 de areia. Ele medita em tudo, irmão, tudo no profundo. Já o profeta, ele diz, sobe aí, irmão, na escada, nós vamos orar e Jeová vai segurar com os anjos. É ou não é? É. Se for diferente, fala para mim, daqui a alguns meses, senta comigo e fala, pastor, não é isso não, vai. Hã? O evangelista é assim, sobe aí, se cair já entrega a vida para Jesus em cima, porque se cair e morrer vai para o céu. Cada um tem uma maneira, irmão. Hã? Mas todos estão olhando para o balão que está preso na viga. Só que cada um tem um ponto de visão diferente do outro. É ou não é? O misericordioso já está aqui. Senhor, misericórdia. Essa escada está toda podre. Segura esse homem lá em cima. Deixa que ele não pode. Pode, irmão. Eu estou aqui. Estou aqui intercedendo por você. É assim. Você está entendendo, não? Né? Qual que eu não falei? Hã? O servo? Os irmãos estão na administração, gente. Está no mesmo espírito. E o servo tá. E como é que o servo faz, irmão? Eu falei, ele não faz. Ele está lá em cima tentando apertar o balão no lugar. É o servo. É isso. Vocês estão vendo quando vocês entendem? E o mestre, irmão, ele ama o conhecimento. Ele não recebe coisas novas de imediato. Senta com os mestres e vai querer fazer eles. Não, ele fala, calma. Vou chegar em casa, vou pegar essa ministração de novo, vou ouvir ela na íntegra, vou ouvir direitinho, fica tranquilo. Não quero falar, não quero me pronunciar agora. Eu não posso falar nada que depois eu venha me arrepender que eu falei, porque eu preciso ler direitinho. É assim, irmão. Mas faz parte do corpo. O que mais? O mestre, ele tem a facilidade para ver as coisas com diferentes ângulos. Ele sempre olha de diferentes ângulos. Amém? Me veio agora aqui, na minha mente, o seguinte, no espírito. O meu pai, ele era mestre de obra. Olha o nome já diz. O mestre da
obra. Então assim, o mestre de obra, irmão, ele normalmente ele vai querer, além do engenheiro, ele também tem a responsabilidade de ver como é que vai ser criado aquilo, de que forma que vai ser criado aquilo. Uma parede, por exemplo, o mestre de obra ele consegue analisar com uma visão ótica muito maior, precisa de algumas coisas. Por quê? Porque ele tem experiência com aquilo. Ele vai olhar e falar, olha, aquele ventiladorzinho ali, ele não vai suportar o calor aqui não. Sabe por quê? Eu fiz um estudo da radiação do calor no centro. Irmão, ele é assim, ele é... Ei, igreja, ele é assim. Então se o seu marido é assim, é um mestre, e você é um servo, são diferentes, ou vice-versa, ou você é uma mestre na palavra e o seu marido é um servo, é isso aí, amém? Glória a Deus. O mestre, ele também tem um profundo compromisso com a família e a tradição. Quando eu falo tradição, é uma pessoa conservadora. Pode analisar. A maioria são conservador. Né, Paulo? Você só está fazendo assim, né? Ó. Rodrigo não se pronunciou ainda não, tá só ali, ó. Mas quem aqui consegue enxergar o Rodrigo uma pessoa que gosta de família aqui? Levanta a mão! Aí, ó. Uma pessoa que gosta de família, está em família, tradição. Esses dias não, teve um dia que eu fui na casa dele. Faz tempo que eu não vou na casa dele. Mas vamos lá. Você lembra de uma xícara que um parente seu, não sei se ele faleceu, ou um tio que você não via há muito tempo, que ele mandou colar uma frase, ou você mandou colar uma frase. Você lembra disso? Eu nunca esqueço disso, Rodrigo. Não vai ficar triste comigo não, hein? Ele falou com tanto, nossa, essa xícara, e que foi o meu, como é que é o nome dele? É seu tio? É o meu tio, e tal. Eu fiquei olhando para aquela xícara, eu fiquei olhando para ele, eu fiquei olhando para a xícara, eu fiquei olhando para ele, eu falei, gente, eu acho que eu tenho umas 50 xícaras que eu não sei nem o que está escrito, e ele está lá, não, porque olha, essa xícara eu ganhei do meu tio, quando ele fez 71 anos, 3 meses, 5 dias e 7 horas. Gente, é fantástico isso. E aí eu parei para pensar e falei, gente, eu preciso tomar mais cuidado, porque tem umas xícaras na minha casa, eu não sei nem de que ano, mês ou dia, hora. Eu preciso chegar em casa. Porque, irmão, a gente começa a ouvir os mestres e a gente começa a ver o que a gente precisa melhorar em algumas coisinhas. É ou não é? Eu vou pregar a palavra. Como... Eu vou ministrar a palavra aqui. Eu falo, gente, tem mestre, eu tenho que ler bonitinho, porque, irmãos, mas isso é bom porque nos ajuda. Ajuda ou não ajuda? Lógico que ajuda. No meio de uma situação, o mestre está ali, aí chega um misericordioso, né? E aí fala, calma, irmão, relaxa, está muito... Aí o misericordioso vai acalmar o coração do mestre, que quer ali, ó, e aí os dois vão andar ali, irmão, sabe, ali, como é que fala? Na temperança, sabe, moderar. É para isso que o Senhor nos colocou. Então, o que eu gostaria que no final de toda essa ministração, no último domingo que a gente encerrar sobre isso, eu queria que ficasse muito claro para você, acerca da unidade, acerca da visão, que você tem que olhar o sermão agora com outros olhos, amém? Então, a característica de um mestre é isso, uma pessoa mais conservadora. Então, vamos entender os mestres, amém? Quantas vezes você critica, Paulo, pelo amor de Deus, só fala de Bíblia e de leitura e de livro, que tem que fazer isso, que tem que ler aquilo, porque os fundamentos, é o jeito dele, irmão, e nós temos que entender isso e compreender. Glória a Deus. E o mestre, quando eu coloquei fraqueza de um mestre, irmão, é um indício, não é que o mestre, todo mestre, ele tem essa fraqueza. Gente, a letra ficou melhor para ler? Ficou ou não? Diga sim ou não? Sim. Então tá bom. Porque da outra vez, como não era eu que li ali, a gente fez muito pequenininho, né? E alguns irmãos não conseguiam ver. Então me perdoem, tá bom? Vocês me perdoam?
Tem misericordioso aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então, um mestre, ele tem alguns pontos que precisa tomar cuidado, viu, mestres? O mestre, ele tem uma tendência. Irmão, o que é tendência? Tendência não é uma certeza, é um indício. Olha lá, irmão. Você está vendo? Ele acabou de dizer uma inclinação. Ficou mais claro para vocês? Amém. Me perdoa, eu sou um encorajador, então às vezes eu não consigo ser tão claro. Mas vamos lá. Uma inclinação em viver por vistas, não por fé. É uma inclinação. Por quê? Porque lê muito. Lê muito. E aí tem que tomar cuidado, porque senão entra muito para as questões de leitura e das questões físicas e das questões como é que fala? Terrenas, como? Racionais. Isso, ele se torna de repente uma pessoa muito racional. E aí essa parte da fé, ela começa a ser diminuída. Amém, igreja? Não vai encontrar o Rodrigo e o Paulo e falar, tem que andar por fé, irmão. Misericórdia, tá bom? Porque não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que há uma inclinação, uma tendência. Outra coisa, tende a buscar um sistema doutrinário em vez de intimidade com o Pai. Não é que eles não têm, mas por essa inclinação, normalmente a tendência é doutrina. É doutrina. É ensinamento, é conhecimento, amém? Embora, por exemplo, Paulo, ele é um mestre na palavra e ele é uma pessoa muito dada à oração. É ou não é, Paulo? É um homem muito dado à oração, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que você que tem essa característica, porque quando eu estou falando com o Paulo e o pastor Rodrigo, irmãos, mas tem mestres aí também, amém? Tem mestres aqui fora eles. Eu estou falando dos dois porque eu conheço eles, eu tenho intimidade com eles. Então eu cito eles porque depois nós se resolve. Amém? Agora você que tem essa tendência de ser um mestre, você tem esse dom. Então você tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos lá. Então, ficou claro? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Daniela do André? Não? É que você fez assim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso prosseguir, irmãos? Amém? Então vamos lá. Agora eu quero falar sobre o encorajador. Amém? Então em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que, versículo 8, diz assim: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que significa isso? Exortar é encorajar. Eu achava, ou eu acreditava que exortar significava só chamar a atenção de uma pessoa, repreender uma pessoa. Mas na verdade, essa palavra exortar, ela tem o significado de encorajar. Porque quando você exorta alguém, você quer encorajar a pessoa a ser melhor. É isso ou não é? Deveria ser assim, amém ou não? Amém. A exortação, ela tem um fim. Amém? Essa exortação aqui, ela quer dizer animar, encorajar, ser melhor, se dedicar. Então, aqui, quando ele diz exortar, que seja, ou que exorta, use esse dom em exortar. Ou seja, aquele que é encorajador, que você encoraje. E é necessário existir pessoas encorajadoras dentro do nosso meio. Vai ter dia que você vai passar por momentos de dificuldade. E alguém pode exortar, dizer para você: não, irmão, você não pode parar por aí não, vamos embora. O Senhor tem mais para você. Ó, a palavra do Senhor diz aqui, ó, tem de bom ânimo. Você já sentou para conversar com pessoas que têm vários problemas, mas ela sempre te dá uma palavra de ânimo? É uma pessoa encorajadora. Sempre está bem para ela, está tudo bem. Dificilmente você sentar com um encorajador para ele se lamentar da sua vida. É muito difícil. Muito difícil É muito difícil você sentar com uma pessoa que tem esse dom de exortar, de encorajar,
ele te lamentar, porque eu não aguento mais, eu vou parar com tudo. Amém? Essa palavra exortar também quer dizer andar juntos, lado a lado, levando à frente, encorajando, animando. É muito importante isso. Amém? Então encorajar é levar adiante. Se você for analisar um encorajador, ele vai te animar, ele vai te encorajar. Então a Bíblia está dizendo aí que no nosso meio também vai ter essas pessoas com essas qualidades. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas encorajadoras. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa que tem esse dom na vida dela e você saiu dali daquela conversa, daquele bate-papo que você teve com ela com outro ânimo? Hã? É ou não é? É ou não é? Encorajador. Será que Moisés foi um encorajador? Foi ou não foi, igreja? Eu não vou entrar em vários detalhes. Eu coloquei só uma na verdade, coloquei 3 referências para você depois chegar na sua casa e meditar. Mas vamos lá. Moisés. Se você for analisar vamos lá, vai. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo 3, 16, diz assim. O Senhor dizendo a Moisés, né? Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Uma característica de uma pessoa que é encorajadora, você vai conseguir identificar nela. Ela normalmente, quando ela recebe uma direção de Deus, ou quando ela recebe uma palavra de Deus, ela sempre quer encorajar as pessoas a andar naquela direção. Ela sempre quer que as pessoas andem naquilo com ela. Por quê? Porque ela recebeu uma direção de Deus, um ânimo de Deus para alguma coisa que ela quer que todo mundo possa desfrutar daquilo. Olha só, para você ver como é que é profundo. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Êxodo capítulo 12. Aqui Moisés começou com quantas pessoas aqui? Quantas pessoas estavam com ele ali? Hã? Agora vamos lá. Êxodo capítulo 12. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de quê? De pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gados. O que eu entendo com isso? Um encorajador, ele sempre gosta de andar no meio de multidão, ele sempre influencia pessoas, ele sempre vai estar no meio de pessoas. Irmãos, se você for analisar a vida de Moisés em alguns momentos, você vai ver que ele sempre vai estar encorajando o povo a andar naquilo que é certo da parte do Senhor. Ele sempre vai dar ânimo. Você vê na vida de Paulo também, nós vamos chegar um pouquinho mais para frente. Mas um encorajador, ele sempre gosta de estar no meio de pessoas, influenciar pessoas. Se eu pudesse, eu fazia da minha casa uma igreja. Todo dia, 24 horas, culto de manhã, tarde à noite, culto de manhã, tarde à noite. Por quê? Porque eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas. Às vezes aquele dia para mim foi um dia difícil, mas no final do dia, se alguém chegar ali para mim orar por ela, eu vou encorajar ela a prosseguir, mesmo que eu esteja ali naquele momento passando por dificuldade. Por quê? Porque foi uma unção que Deus deu para um encorajador. Ele sempre vai encorajar alguém a prosseguir em algo, independente da situação. Ele sempre vai dar ânimo. Você quer ver? Abra lá comigo um pouco mais para frente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Aqui Paulo está dizendo o seguinte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: mas graças a Deus que pôs
a mesma solicitude por vós no coração de quem? De Tito. Pois ele aceitou, quem que aceitou? Tito. Pois ele aceitou a exortação, o encorajamento, e muito diligente partiu voluntariamente para vós, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as... Olha só agora, Paulo encorajando Tito a ir fazer algo da parte de Deus, e olha a influência que teve Tito, que ele diz assim: e com ele enviou aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então o encorajador, muitas vezes ele vai influenciar as pessoas a caminhar naquilo que Deus tem, por causa do encorajamento. Então Paulo, ele era um encorajador, ele encorajava as pessoas. Será que Paulo era corajoso ou não? Será que Paulo tinha esse dom de encorajador? Tinha ou não tinha? Um homem dentro de uma cadeia, preso, agora louvando e adorando ao Senhor. Será que um homem desse tinha ousadia ou não? Então os encorajadores é necessário na igreja, para que haja essa perfeição, essa unidade, caminhar nisso, para que o corpo de Deus venha crescer em tudo. Amém? Então, muitas vezes, nós vamos dar uma extrapolada em algumas coisas, porque o encorajador, ele tem essa característica de dar uma extrapoladinha em algumas coisas. O encorajador, normalmente, ele tem esse jeito de carisma. É do encorajador, irmãos. Os mestres são um pouco mais sérios, é ou não é? Embora eles também gostem, né, de vez em quando brincar. Mas o encorajador, ele tem isso. Por quê? Porque ele tem uma facilidade para relacionamento. Ele se relaciona com... até com o cachorro. Todas as pessoas. Ele tem relacionamento. Paulo, quando ele ia se dirigir a alguém que não era maduro na fé, ele sabia. Quando ele ia falar com pessoas mais maduras, ele sabia. Ele escreve a carta e ele começa a dizer: olha, tem ânimo. Olha, Timóteo, persevera no chamado que Deus tem para você como um bom evangelista. Persevera, não deixa com que isso apague sobre a tua vida. Então Paulo, ele era um encorajador. Ele motivava os irmãos a permanecer naquilo que era a doutrina. Por quê? Porque ele também era um mestre. Paulo era um homem que tinha várias qualidades. Então o que eu entendo com isso, irmãos? Que você vê que, se a gente for analisar a Bíblia, você vai ver que o Senhor, ele coloca pessoas nos seus lugares para motivar e para incentivar não, mas tem outra palavra, influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Amém? E isso tem que ficar muito claro para nós. Cada um tem uma forma de se comportar diante de algumas coisas. Mas que isso, irmão, não venha atrapalhar o nosso caminhar junto. Que isso não venha atrapalhar o chamado que Deus tem para mim ou para você, dentro do propósito de Deus. Porque um corpo bem ajustado, eu gosto de cantar aquela música que fala um corpo bem ajustado, sabe, Gilmar, qual que é, né? Samuel, pastor Samuel. Como um corpo, né? O que ele diz mais? Assim bem como? Ajustado. Então a gente canta esse louvor, e é tremendo. Esse louvor tem quantos anos? Tem muitos anos, não tem, apóstolo? Mas é um louvor que quando você canta... Vamos cantar, irmão? Vocês querem que eu puxe ou vocês puxam? Porque o encorajador, ele tem coragem, irmão. Somos um corpo. Para aqui. Olha só o louvor. Um corpo bem ajustado, vivendo em... Nós estamos cantando a Bíblia, irmão. Uma família
vivendo a verdade. Quando a gente canta esse hino dentro da igreja, seja sincero, eu não quero que você seja movido pelo sentimento, mas qual que é a sensação do teu espírito? De alegria, de Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Uma família. Vivendo o quê? Vem. A glória do Senhor, uma família. Você pode olhar para o teu irmão e falar isso para ele? Eu preciso de você. Sabia, pastor? Eu preciso de você. Amém? Isso é muito especial. Glória a Deus. Irmãos, é só para que o Senhor cresça. É para que o Senhor cresça, amém? Para que o dom que Deus nos deu, nós possamos crescer e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Então, eu queria nessa manhã, para a gente encerrar, eu queria chamar você que tem, sabe, essa característica de um mestre, e você talvez nessa manhã não tenha exercido de uma maneira correta esse dom que Deus tem te dado, talvez você não tenha sido compreendido, você que é um encorajador, que talvez foi frustrado porque uma das fraquezas do encorajador é, ele diz aqui, ó, fraqueza de um encorajador, quer ajudar a todos, será que eu... Não. Quer ajudar a todos e não gosta de confrontar para não ser rejeitado. É uma fraqueza. Eu tenho me policiado nisso aqui, irmãos. Amém? Outra coisa, tende a assumir muitas responsabilidades. Vamos pular isso aqui, gente? Não dá... Tende a assumir muitas responsabilidades fazendo para dizer, bom, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Opa. Tende a assumir muitas responsabilidades fazendo para si, trazendo para si. É isso. E eu identifico isso na minha vida. E eu sei que você que é um encorajador, muitas vezes você tem também essas fraquezas, sabe? Que nós cresçamos em tudo, amém? Que nós possamos crescer, prosseguir em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que nós possamos crescer naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Saia daqui com essa palavra. Você que não veio domingo passado, pega depois o vídeo, o áudio, ouve ou assiste, você tem um entendimento maior do que nós chegamos em Romanos capítulo 12. Ao final desse estudo, se você quiser, pastor, dá para mandar isso para o WhatsApp da igreja? Porque eu consigo mandar esse estudo para o WhatsApp, pelo WhatsApp, e você receber pelo teu WhatsApp, e você ter no seu celular, amém? Em vez de te mandar para o teu e-mail. Então, se você quiser, até aqui, mas se não, a gente vai de qualquer maneira no final do estudo, nós vamos postar, né? Nós vamos enviar para o WhatsApp da igreja, então você pode ter acesso a esse estudo. Então senta na sua casa, lê com mais calma. Eu creio que Deus vai amadurecer algumas coisas também, daquilo que talvez não foi falado, mas que o Espírito vai trazer, assim, específico para a tua vida. Tudo isso para que você e eu possamos crescer em Deus, amém? E nós possamos avançar em Deus, que é o que o Senhor tem para nós, amém? O pastor Rodrigo vai falar. Irmãos, graça e paz, Deus abençoe, que essa palavra ela fica guardada no teu espírito e que não venha ser roubada, amém? Em nome de Jesus.